Olá, meu nome é Rafael Dantas, meu orientador da Ordem Gazawara, e eu vou falar um pouco sobre o andamento da minha pesquisa, onde o tema é pesquisa de patentes verdes. Bem, o dataset é composto por mais de 400k dados e 24 colunas com dados sobre patentes verdes, e foi realizada uma análise exploratória inicial do dataset com o intuito de ter um critério claro e entender a escolha do norte que está sendo seguido. Na intenção de dar uma caracterizada no dataset, também foram gerados dois gráficos, onde um indica a quantidade de patentes por país e a quantidade de patentes criadas por ano, o que já é possível identificar que o Japão é o país que mais investe, né, na pesquisa de patente verde, e a pesquisa de patente verde é algo bastante recente, onde pode observar que o crescimento é mais elevado nos últimos anos. E já é possível observar aí possível identificar aí quais os pontos de ação relevantes de trabalhar com relação à consulta realizada e o conjunto que vai ser gerado. Foram utilizados padrões frequentes com algoritmo a priori, e o suporte e confiança foram feitos testes iniciais, onde o suporte com valor de 0.01 e confiança 0.9 para poder gerar as regras. E a ideia é fazer vários testes com esses valores de suporte e confiança para poder gerar um conjunto de itens frequentes, onde, no caso, o suporte vai influenciar o número de transações que contém esses conjuntos, né? E depois fazer esse teste, diminuindo a confiança, aumentando o suporte, para poder aumentar e diminuir o número de regras e fazer essa análise, para poder gerar uma quantidade de dados variados. E ao final foram geradas 980 regras e feitas a utilização de algumas métricas, né, como lift, cook e o imbalance. Na imagem é possível observar o resultado das regras ordenado pelas métricas. Após o resultado de 980 regras, é aplicado em cima um algoritmo de retirada de duplicidade, e após a retirada de duplicidade foram geradas 496 regras, e a partir dessas regras foi gerado um dataset filtrado do dataset original, que o dataset novo agora filtrado está com 170 mil dados. E a partir desse dataset filtrado, a ideia é realizar o cálculo de similaridade a partir do documento, utilizando TOPK com vários índices, e a partir desses dados rotular e gerar uma matriz de confusão para aplicação de métricas de Precision, Recall e F-Measure, no intuito de realizar a comparação dos mecanismos, né, com os 100 padrões frequentes, avaliar a qualidade e quantidade de documentos que são retornados após a aplicação dos padrões, melhora no tempo de busca, após a indexação. Após a aplicação das métricas, né, a ideia é comparar os mecanismos com os 100 padrões frequentes para poder observar os resultados, quanto à análise, né, do efeito da variação das métricas, a avaliação da qualidade dos documentos que são retornados em relação ao esperado, fazer uma análise prévia dos documentos que teoricamente deveriam ser retornados e os que foram retornados, analisar a quantidade que foi retornada após a aplicação de padrões e com os dados originais para poder identificar se ocorreu alguma perda e se a perda foi satisfatória ou se foi danosa com relação ao resultado, se foram perdidos os dados que poderiam comprometer nesse resultado. E avaliar o tempo de busca de um documento após a indexação também, porque a ideia é obter o tempo médio para várias quantidades de dados diferenciados e fazer algumas rodadas com os mesmos parâmetros ou daquele mesmo tipo de patente. E o único parâmetro que muda é a patente de referência sendo a mesma, porque a escolha vai ser a partir dos gráficos que vão ser definidos. E foram indexados os documentos na parte de indexação. O dataset original ele continha 400.506 documentos e o tempo de indexação dele foi de 1 hora e 53 minutos. Já o dataset com os padrões aplicados, ele tem 170.347 documentos e o tempo de indexação dele foi de 43,17 minutos. Esse tempo elevado de indexação ele já era esperado mesmo, porque a ideia é gastar um tempo maior na indexação dos documentos
para que ele já fique dentro da base de dados do Solr, para que facilite na hora da busca. E a ideia é obter o melhor resultado na busca, já que os documentos já estão indexados internamente na base. Inicialmente foi realizado a busca em ambos os conjuntos de documentos, no dataset original e no filtrado, e foi feita uma busca pela similaridade com a query Solar Energy Battery. Foram retornados 3.233 resultados para o dataset original e 1.682 para o dataset aplicado com padrões. A partir desse resultado, foi gerado um ranking de similaridade, com os top 20, 40, 50 e 100. E a ideia foi analisar os resultados e identificar quais documentos estão contidos em ambos os resultados, já que um dos pontos que vai ser analisado é a quantidade de documentos retornados e identificar se a aplicação de padrões fez ter uma perda significativa de alguns documentos que estavam no dataset original. E outro ponto é avaliar também a qualidade dos documentos retornados e se a diferença na listagem pode impactar ou comprometer significativamente o retorno da busca. E para todos eles o retorno foi 100% verdadeiro, talvez devido à grande quantidade de documentos que tem contido em ambos os datasets, mesmo filtrados já. Foi feito o teste de comparação de resultados, onde foi pego o dataset filtrado e o dataset original. Foi feito o ranking top 20, como foi formado anteriormente, e analisando a similaridade entre os documentos que continham cada dataset. Para o top 20, foi identificado que o conjunto de documentos filtrados eles tinham apenas 25% dos documentos contidos no documento original. Então, o resultado foi bastante diferente. Já para o top 40, o conjunto de documentos filtrados, esse índice já sobe para 40%. Então, 40% dos documentos do teste aplicado em cima do dataset filtrado por padrões continham 40% somente dos documentos retornados no dataset original. Esse padrão, esse valor de porcentagem manteve-se tanto para o top 50 quanto para o top 100. A diminuição, creio que seja muito devido à diminuição na quantidade de documentos para o dataset de documentos filtrados, uma diminuição que já era prevista. E agora estou analisando para tentar entender melhor se isso proporcionaria um grande impacto na quantidade e no retorno dos documentos que são gerados. Estou realizando mais alguns testes, com novas queries inclusive, para poder obter dados mais concretos. Bom, esse é um gráfico de comparação, mais ou menos retratando o que já havia falado antes. É um primeiro gráfico que foi gerado para demonstrar aí a comparação entre os datasets, o conteúdo do retorno da busca entre os datasets. Foi feita a mesma busca para o top 20 relacionado ao dataset filtrado e relacionado ao dataset original com aquela query Solar Energy Battery e de resultado os documentos em comum. Para o top 20, 25% dos documentos contidos no dataset filtrado estavam contidos no original, quando feito busca para o top 40, top 50 e top 100. O valor manteve-se o mesmo para os últimos 3 testes realizados. E a ideia como próximos passos é, a partir dos estudos de resultado, definir especificamente o que pode ser aplicado, né? De repente usar o tempo de consulta, se usar somente Formation Retrieval, a base vai gerar um tempo, utilizando padrões frequentes, vai gerar um outro tempo, fazer a comparação, ver se virou um tempo bom, além do tempo de consulta, fazer alteração, variação de suporte de confiança, ver o efeito disso, né, para poder ter experimento, ver que isso com certeza vai influenciar nos valores de documentos relevantes em abordagens diferentes e para no final gerar os gráficos de exemplificação do que a gente está abordando. Esse é o modelo de cronograma inicial, pensando nas atividades a serem executadas,
desde o início, que foi feita o início da pesquisa relacionada a padrões no terceiro trimestre do ano passado, 2019, e a decorrência do acompanhamento por 2020 e uma previsão para 2021. Botei uma previsão de uma qualificação para o terceiro trimestre de 2020 e a defesa de dissertação para o segundo trimestre de 2021. Como eu falei, um cronograma inicial, acho difícil conseguir atingir essas metas, mas são possíveis, por isso que eu coloquei dessa forma, até porque desde o final do ano passado até esse momento não tive muita evolução, mas o objetivo é ter uma assiduidade maior e conseguir ter os resultados com mais perspicácia e atingir o objetivo.